Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindos. Hoje, com alegria, mais um momento de oração a gente começa aqui, sexta-feira, e vamos pedindo essa presença de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, uma presença de um Deus que para nós sempre é maravilhoso. Iniciamos hoje mais um dia na presença do Senhor. Iniciamos hoje um dia que para nós é tão bom, maravilhoso. Louvamos, agradecemos a Deus por esse dia que começamos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Te agradecemos, Senhor, por tantas coisas lindas, maravilhosas que vai colocando no nosso coração, na nossa vida. E o Senhor sempre vai nos ajudar, sempre e cada vez mais. Deus seja louvado por tudo isso, Deus seja louvado pela nossa vida, por tantas coisas que o dia de hoje vai nos proporcionar. Mensagem de Deus para nós hoje, ela é bem curta, ela é bem simples. Viva a vida. Mensagem de Deus para nós hoje vai dizer assim que existe uma vida toda para ser vivida. Por isso não dá para perder. Por isso não dá para perder tempo, com algumas coisas. É importante viver a vida. Você tem uma vida toda para ser vivida, para ser conquistada, para ser celebrada. Você tem uma vida toda para ser transformada. E Jesus vai dizendo hoje, que a gente precisa abraçar a nossa cruz de cada dia e viver a vida. Jesus lembra que a gente não pode perder a nossa vida por ficar preso a algumas coisas. Jesus nos lembra hoje que a gente não pode, ficar preso àquilo que vai atrapalhando a nossa vida. Então vamos lá dar esse passo, vamos buscar esta presença de Deus, vamos seguir firmes, não vamos ter medo, vamos avançar cada vez mais. O Senhor, Ele vai sempre nos ajudar em todos os momentos que a gente está vivendo. Deus seja louvado por tudo isso, Deus seja louvado por algumas coisas bem importantes, que a gente tem para esse dia. Então, abraça cada vez mais a tua vida e segue firme, tá? Abraça cada vez mais a tua vida e não tenha medo de vivê-la. Abraça cada vez mais a tua vida e dá esse passo tão importante, tá? Vamos renunciar aquilo que puxa para trás, vamos renunciar aquilo que tira a nossa paz, vamos renunciar, àquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha, e o Senhor vai, colocando a mão sobre cada um de nós. E vamos agora, então, com força, com coragem, iniciar este momento de oração. E começamos esse momento de oração também pedindo o dom do Espírito Santo. Então, se você quiser compartilhar, marcar alguém, convidar alguém para estar aqui rezando, sinta-se bem à vontade. Rezemos juntos, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo, que esta oração colocada diante de Jesus, desperte sempre um coração desejoso de ser feliz e de estar bem. Que esta oração e que esta força do Espírito Santo nos mostre
um caminho novo, sempre com muita paz, sempre desejoso de buscar coisas boas, novas para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje esse Deus nos dá esta palavra que eu quero compartilhar com você nesse instante. Preste atenção, vai abrindo seu coração. A palavra de Deus de hoje, ela se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui nós estamos, meu irmão, minha irmã, né? Aqui nós estamos hoje diante de uma pergunta de Jesus. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Mais uma vez, nós estamos diante de uma mensagem de Jesus muito importante para o dia de hoje. E a gente é convidado hoje, né? A viver a nossa vida, a encontrar um sentido para a nossa vida. Nós somos convidados hoje a deixar de lado, de fato, aquilo que vai atrapalhando a nossa vida. Quando Jesus hoje começa a falar que é preciso renunciar, uma palavra que nós não estamos acostumados a viver. Aliás, não gostamos de viver. Não gostamos de viver essa palavra. Não gostamos de conversar sobre a renúncia. Mas Jesus diz, para você viver a sua vida, algumas coisas precisam ser renunciadas. Hoje Jesus diz para você, de fato, ser feliz é ser alguém. Algumas coisas precisam ser renunciadas. Jesus hoje vai falando das renúncias tão necessárias para a gente ser feliz. Você sabe que tem uma vida toda para ser encontrada. Você sabe que tem uma vida toda para ser vivida. Você sabe que tem uma vida toda aí, né, disponível para você. E quando a gente vai se apegando àquelas coisas que não nos deixam viver, quando a gente vai se apegando, tá? Quando a gente vai se apegando a alguns vícios, algumas maneiras de viver, a gente jamais será alguém. Sabe, quando a gente vai se apegando àquilo que tira a nossa paz, a gente jamais vai ser feliz. Então, tens uma vida toda aí para viver.
tens uma vida toda para viver. Quando Jesus ele nos coloca, quando Jesus nos coloca esta expressão que é preciso renunciar a si mesmo. De que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Jesus tem muito forte no seu coração de que o nosso tempo aqui na Terra, ele é limitado. Ele é limitado. Preste atenção e pergunte-se quantas pessoas do teu círculo de amigos, do teu círculo familiar, vieram a falecer nesses últimos 2, 3 anos. Quantas pessoas nesses 2, 3 anos que a gente conhecia, que a gente convivia, que a gente tinha amizade, que a gente tinha vínculos, vieram a falecer. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E aí vem a palavra de Jesus. Valorize a tua vida. Valorize a tua vida. Cuide de você. Porque passageiro é a nossa vida. Sabe quantas vezes a gente vai também perdendo tempo, gastando energia, se travando por tantas coisas. Mas quantos dias de vida, quantas horas, quantos anos a gente vai ter? Porque a gente não pode viver uma vida louca, como dizem por aí. Né? A gente não pode viver uma vida de qualquer jeito. O cristão católico, ele tem um modo de viver. Ele tem um modo de viver. Quando Jesus hoje, ele nos conta essa história, eu vou fazer uma comparação bastante simples. Você já deve ter andado de carro, de caminhão por aí, né? Sabe aqueles cachorros que ficam na beira da estrada, quando passa uma moto, quando passa um carro, um caminhão, sai correndo atrás para querer morder o pneu, né? Para querer morder o pneu do carro, do caminhão, da moto. Sabe, a gente sabe que este animal não tem muito tempo de vida, porque é uma aventura que é uma ganância, uma ânsia de ir lá e abocanhar o pneu que pode custar a vida dele. Pode custar a vida dele, e vai custar a vida dele. E a vida dele vai ser abreviada. Quantos de nós talvez vivemos uma vida meio louca? Quantos de nós às vezes vivemos uma vida até muito no acelerador? Quantos de nós talvez vivemos alguma vida, a nossa vida às vezes assim, marcada por tanta ansiedade, por tanta coisa, por tanta situação? E aí a gente precisa se acalmar um pouquinho, acalmar um pouco o nosso coração, acalmar um pouco aquilo que está ao nosso redor, porque não dá para viver uma vida louca, sem juízo, sem compromisso. Quando a igreja vai falar algumas coisas, olha, não façam isso, não façam aquilo, renunciam a isso. Lá de vez em quando a gente escuta a igreja é atrasada, a igreja é retrógrada, a igreja parou no tempo. Mas não é a igreja que fala isso, não. Quando a igreja traz alguns ensinamentos para cada um de nós, sabe, quando a igreja traz esses ensinamentos para cada um de nós, na verdade, esses ensinamentos eles são de Jesus. E Jesus quer que você tenha vida, e que você tenha vida em abundância, e que você viva bem. É por isso que a igreja te proporciona um encontro com Jesus. Quantas pessoas já participaram de um retiro e a sua vida foi transformada? Quantas pessoas começaram a mudar o jeito de viver quando começaram a frequentar a missa? Quantas pessoas começaram a deixar de lado vícios,
costumes que não eram bons, porque começaram a frequentar a igreja e encontrar-se com Jesus. E quantas vezes, talvez, né, e eu escuto de vez em quando de católicos, né? Ah, padre, lá em casa é assim. Se eu digo que eu vou para a missa, as pessoas dizem, de novo para a missa? O que tem tanto lá naquela igreja? Como eu escuto de pessoas que às vezes vão fazer um retiro, alguma coisa parecida assim. De novo nesse negócio de retiro. De novo nesse negócio de oração, nesse negócio de igreja. E aí, como a gente encontra pessoas que são criticadas por renunciar a algumas coisas e buscar aquilo que faz bem? Como eu encontro pessoas que são que são criticadas porque querem buscar alguma coisa mais para a tua casa? De novo na igreja? Por que perder tempo com a igreja? Por que perder tempo com Deus? Por que perder tempo rezando? Escuto muito isso. E aí eu digo, né, que pessoas que falam assim não sabem o verdadeiro sentido de encontrar Jesus. E aí eu digo para você, abre teus olhos, abre teu coração, abre teus ouvidos, abra a perspectiva da vida, porque tem uma vida toda aí para ser encontrada. Ter uma vida toda aí para ser vivida. E aí você precisa ir encontrando sentido, gosto e tantas outras coisas. Comece a observar uma pessoa que vai na igreja. Comece a encontrar uma pessoa que comece a observar uma pessoa que se dedica às coisas de Deus. Veja o brilho que tem nos olhos. Veja como essa pessoa volta para casa depois de um encontro. Eu sei que tem algumas pessoas, às vezes, que estão na igreja, né, que são, né, ranzinzas, complicadas, difíceis de viver, mas é porque a natureza dela é assim. E talvez esteja travando uma luta muito grande para vencer isso e para transformar. Quando Jesus diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie, a gente precisa começar a renunciar. A gente precisa renunciar àquilo de fato que vai nos destruindo. Jesus disse que adianta ao homem ou à mulher ganhar o mundo inteiro se perde a sua vida. Sim, nós temos muitas pessoas aí que estão, né, naquela dinâmica do mundo. É preciso curtir. A vida é uma só. É preciso aproveitar a vida. É preciso fazer de tudo, pintar e bordar. E aí a gente vai vendo as consequências disso na vida. E aí a gente vai vendo, né, como a vida vai passando. E quando essas pessoas caem em si, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Porque sim, algumas coisas na nossa vida não vai dar mais tempo de consertar, se você não começar a mudar. Algumas coisas na nossa casa, na nossa família, se você não começar a mudar hoje, se você não começar a mudar as atitudes, se você não começar a pensar diferente, agir diferente, vai chegar um momento que você vai querer dar o passo e não consegue. Porque não há mais tempo. Porque não há mais saúde. Porque não há mais tempo hábil. Porque, na verdade, acabou perdendo a confiança, acabou perdendo o respeito, acabou perdendo, né, a consideração por quem lutava por você. Renuncie. É difícil renunciar. É difícil. É difícil deixar de lado algumas coisas. É difícil. Mas tem uma vida toda aí te esperando para você viver. Tem uma vida toda te esperando aí para você dar certo. Tem uma vida toda aí te esperando para você ser feliz. Tem uma vida toda aí para você celebrar.
tem uma vida toda aí para você sentir o sabor. Então, quem sabe é hora de abrir um pouquinho a janela do teu coração. Quem sabe é preciso tirar um pouquinho aquilo que está te cegando. Quem sabe é preciso você dar esse passo bastante importante aonde você precisa mudar. Tem coisas que não dá para adiar a decisão. Tem coisas que não dá para continuar. Tem coisas que você sabe que vão te corroendo de dentro para fora. E é preciso pôr um ponto final. Então pensemos nisso, né? Esta é a mensagem desse dia. Esse evangelho, né? Até vou repetir algumas coisas bem importantes, né? Olha o que Jesus diz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Né? Você quer sentir essa felicidade, essa paz que vem de Deus? Quer sentir essa felicidade, essa paz, essa harmonia que vem de Deus? Renuncie àquilo que te afasta de Deus. Né? Renuncie, porque quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E você vai encontrar cada vez mais vida em Deus. Você vai encontrar cada vez mais vida em Deus. Então deixa Ele lutar por você. Olha o que Jesus diz. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que você poderá dar em troca da sua vida? O que você poderá dar em troca de sua vida? Sabe, a gente precisa dar esse passo a mais, porque Deus retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. E as sementes que a gente vai semeando, elas vão nascendo com o tempo. Então vamos seguir firme, sem medo, vamos dar esse passo. Não vamos parar, tá? Vamos dar esse passo tão bonito que a gente precisa. E agora, então, vamos finalizar este momento para receber a bênção de Deus. Hoje, não vou deixar aqui nenhuma frase para você escrever, para você repetir. Não vou deixar. Mas eu gostaria que hoje você pensasse um pouquinho. Tem alguma coisa que eu preciso renunciar? Tem alguma coisa que eu preciso abrir de mão, né? Abrir mão, deixar ir embora? Tem alguma coisa que eu preciso valorizar para bem viver a vida? Pensemos, tá? Pensemos para dar este passo tão bonito aonde a gente está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus te cuide, te proteja, e nos encontramos por aí, tá? Nos encontramos para bem celebrar nossos momentos, segunda-feira em diante, nas nossas postagens de mensagens e tudo mais. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre.